Vamos à palavra do Senhor, meus irmãos, vamos? Eu convido o meu irmão, a minha irmã, a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 42. Salmo de número 42. Quero ler com vocês esse salmo, em especial versículo 2, e quero trabalhar hoje sobre esse versículo, que também acaba sendo o título da minha mensagem. Salmo de número 42. Todos acharam? Quero ler o versículo de número 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? E quero ler também esse mesmo salmo, agora na versão revista e atualizada. Esse mesmo versículo. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? O título da minha mensagem é esse mesmo. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Amém? Vamos orar agora, para que Deus fale mais uma vez ao nosso coração. Eu sei que Ele já falou com você por meio das orações, intercessões e louvores, mas vamos pedir para que Ele fale conosco. Onde quer que você esteja, feche seus olhos, curve a sua cabeça e ore comigo. Peça agora, Senhor, fala ao meu coração. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse salmo. Muito obrigado, Deus, por essa poesia, por essa oração, por essa canção que os teus filhos levitas, descendentes de Coré, fizeram para o Senhor. Obrigado porque essas verdades são as verdades de uma quantidade enorme de pessoas. Sim, pessoas que desejam Deus, que anseiam por Deus, que anelam por Deus, pelo Deus vivo. E eu te peço agora, ó Deus único, Deus verdadeiro, fala conosco. Derrama do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas e ministra aos nossos corações. É assim que eu te peço por mim. Usa a minha vida como instrumento do teu amor para levar uma palavra ao teu povo, uma palavra de consolo, uma palavra que edifica, uma palavra que exorta e encoraja. Porque a tua palavra, ela sempre trabalhará assim em nós, nos exortando, nos edificando e nos consolando. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, fala por meio do teu servo, por meio da tua igreja, a muitas vidas, a muitos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O cristianismo, ele é uma religião, eu diria, militante. Nós temos os nossos missionários. É uma religião que evangeliza, que propaga a fé. Faz parte da nossa vida divulgar aquilo que aprendemos, porque sabemos que aquilo que aprendemos, Deus deseja que passamos a outros. Porque assim como fomos esclarecidos, o desejo de Deus é que agora Ele esclareça a outros. Podem ver que muitas religiões não são assim no mundo. Muitas religiões não são
religiões que divulgam de forma incisiva as suas diretrizes. Algumas religiões são, outras não. Atualmente o judaísmo, ele não é um judaísmo que faz, eu diria, um trabalho de missões no mundo. Você não vê um missionário judaico, rabino. Você não vê, por exemplo, o mesmo ímpeto na evangelização cristã que a gente vê no judaísmo. Os judeus não fazem isso. Talvez você me pergunte, por que, pastor, algumas religiões não fazem isso? Porque dentro do contexto deles, eles pensam assim: Deus vai se revelar para aquela pessoa do jeito dela. E se aquela pessoa, aquela nação, estiver realizando a vontade de Deus, vai ser salvo. Então eu não preciso ir até ele ou a ela. O judaísmo tem, eu diria, essa síntese. Você já viu, por exemplo, alguma cruzada de um pregador judeu nas praças, falando da fé judaica? Você já viu isso? Né? Cruzada evangelística dos judeus. Você já viu isso? Porque eles têm, dentro do conceito, eu diria, moderno deles, e não somente agora, mas durante muitos séculos, eles pensaram assim. Por isso que a gente não vê, né, um judeu evangelizando um gentil. Falando, nossa, você precisa virar judeu, você precisa se circuncidar, você precisa guardar o sábado. Você vê isso? Não vê. Né? A gente não vê essa atuação prosélita. O cristianismo não. O cristianismo, ele é diferente. Ele envia os seus missionários, ele envia os evangelistas. O próprio Jesus disse: ide, vão e proclamem, falem. Isso está no nosso DNA. O DNA do cristianismo é assim. O DNA do cristianismo é fazer aquilo que Barnabé e Paulo começaram fazendo lá em Antioquia: se tornar pequenos cristos. O DNA do cristianismo é assim. E por que eu estou falando isso? Hoje eu não quero, nessa mensagem aqui, fazer uma disputa de deuses, mas eu quero falar do Deus vivo. Você crê no Deus vivo? Você crê no Deus vivo? Para você, quantos deuses existem? Essa é uma pergunta muito simples, mas ela é muito importante. Para as pessoas existem muitos deuses. Para um cristão genuíno, há um só Deus. Amém, meus irmãos? Que se manifesta a nós por meio da Bíblia Sagrada, e ele se apresenta como três pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Você crê nisso? E esse Deus verdadeiro e único alcançou a nossa vida. E foi nessa perspectiva, é claro que aqui, esse escritor ainda não tinha a clareza do Filho pelo qual temos, e ele também não tinha a clareza do Espírito Santo pelo qual temos, porque ainda a Bíblia estava sendo revelada, mas ele seguia o Deus vivo, e não deuses mortos, ou deuses criados por nós. Guarde isso no seu coração, meus irmãos. Podemos seguir o Deus vivo. Ele existe, Ele é real, e Ele quer se revelar a cada um de nós. Amém? Eu quero aprender dele. E você, quer aprender dele? Então vamos aprender dele nessa perspectiva aqui desse salmista. Esse salmo é um salmo muito lindo, é um salmo que possivelmente ele está unido ao Salmo 43. Os especialistas vão falar que o escritor do Salmo 42 é o mesmo do 43 pela composição, pela maneira e pela estrutura. Possivelmente foi o mesmo autor. Possivelmente. Mas eu quero hoje destacar aqui esse salmo, principalmente no versículo 1 e 2, para refletir com você. Porque eu gostaria aqui de te desarmar um pouco,
te desarmar. Sabe, muitas vezes nós ficamos armados, né? A gente fica com os punhos erguidos, né? Como numa luta. Queria te desarmar. Podem ver que quando um policial rende um bandido, a primeira coisa que ele diz é mãos ao alto, né? Levante suas mãos. Porque quando você levanta as mãos ou coloca para trás ou baixa, você está desprotegido. Eu queria te desproteger. Para que a gente não fizesse desse salmo um salmo de ataque ao outro. Aí eu tenho Deus vivo e você não tem. Eu sou filho de Deus e você é uma criatura. Eu sou filho de Deus e você é filho do diabo. Sabe? Esse tipo de diálogo ele é muito ruim. Mesmo sabendo que existem pessoas que estão seguindo ao diabo, estão mesmo. E tem pessoas que estão seguindo aquilo que sabe que está errado. Eu queria não ir para esse caminho, sabe, da guerrinha religiosa, da guerrinha dos deuses. Não pensem vocês que até nós cristãos sofremos desse mal. Pode ver, a briguinha das igrejas. Quando eu passei para aquela igreja, agora Deus me ouve. Guerrinha de igreja. Porque quando eu vim para essa igreja, aqui tem profeta. Então você segue o profeta, você não segue a Deus. Quando eu vim para cá, tolice, irmãos. Nós seguimos a igreja, nós seguimos o pastor, nós seguimos um profeta? Ou nós seguimos o Deus vivo? Muda tudo, estão entendendo? Por isso nós devemos, sim, discordar das pessoas com respeito, mas ao mesmo tempo ensiná-las e dar o espaço das pessoas. E ao mesmo tempo também não ficar nessa briguinha, né? Eu sou o melhor, você é o pior. Porque para eu encerrar essa introdução, para a gente entrar no Salmo, meus irmãos, todos nós estamos no vermelho. Diante de Deus, não há um justo sequer. Só houve um, chamado Jesus. Então, todos nós, se não for a graça de Deus na nossa vida, a gente não estaria aqui. Amém, meus irmãos? Então, quando a gente fica nessas guerrinhas, infantis de igreja, de denominações, a gente está sendo tolo. Precisamos sim ter os nossos posicionamentos, precisamos sim argumentar, precisamos sim falar, porque afinal de contas, Deus nos deu essa liberdade, mas a gente precisa, sobretudo, meus irmãos, sobretudo, respeitar as pessoas, respeitar elas e não ir para esse caminho de guerrinhas religiosas, guerrinhas de Deus, de espiritualidades tolas e fúteis, porque isso vai nos adoecer. Estou falando tudo isso porque o assunto de hoje, ele instiga um pouco a isso. Existem pessoas que aprenderam a caminhar com Deus e elas se sentem melhores do que os outros. Elas oraram um pouquinho mais, Deus ouviu a oração, então essas pessoas agora sim vai dessa, porque aqui a gente ora e Deus responde. Meus irmãos, Deus responde mesmo. Então, tem outras pessoas que receberam um dom de Deus e agora estão cumprindo com o que Deus deseja e estão vendo milagres e aí a pessoa se sente melhor. Meus irmãos, Deus dá dons mesmo. Você é uma pessoa e eu que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos uma criação extraordinária. Se a gente se entrega a Deus e se acredita nos dons dEle, Ele vai fazer maravilhas e Ele vai te usar, amém? Mas isso não é motivo para a gente se vangloriar. Então, o assunto que hoje a gente vai tratar, algumas pessoas acabam se perdendo porque elas se sentem melhores do que outras. Então, eu queria te desarmar nessa introdução para você saber que se há uma virtude em você, se há uma graça em você, se há um dom em você, se há um poder por meio de você, se Deus te usa para algo, é Deus trabalhando por sua vida e Ele, somente Ele deve ser glorificado. Amém, meus irmãos? A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. E é isso que nos importa, porque aí sim tem sentido a gente compreender melhor esse salmo.
Porque se Ele nos usar, amém. Se Ele não nos usar, amém. Deus vai ser glorificado. E hoje eu quero trabalhar sobre esse salmo, porque eu quero defender a seguinte tese aqui com vocês, que é a seguinte: se Deus não nos saciar, ou seja, nos satisfazer, nos completar plenamente, nada nessa vida nos completará. Amém, meus irmãos? Se Deus não te saciar, nada nessa vida nos completará. Somente o Criador pode preencher a sua alma, e mais ninguém e mais nada. Quero trabalhar sobre essa tese, e quero te fazer uma pergunta agora. O que Deus é para você? O eterno, o único e verdadeiro Deus. Responda no seu coração. Ele é um band-aid para os seus machucados, que quando se fere, se grita por Deus, como uma criança gritando, mãe. Deus é um band-aid para você? Que quando deu dor de barriga, perdeu o emprego, não tem dinheiro, Deus, socorro, Senhor. Ele é um band-aid para você? Quando está enfermo, quando vê o diabo aparecendo, cirandiano, e aí você lembra, existe Deus, eu preciso ir para a igreja, eu preciso buscá-lo. Porque se de repente a vida está tudo muito boa, você não se lembra de Deus, eu quero te dizer que Deus tem sido um grande band-aid para você. O que Deus é para você? É uma grande amuleta? Porque alguém já disse, e é uma frase comumente citada, que nós precisamos de uma religião como de uma muleta, né? É um apoio. Deus é um apoio para a sua vida claudicante. Deu uma tropeçada, o pé está doendo, aí você precisa da muleta, porque agora está doendo. Ele é uma muleta? Sua fé é uma muleta? A mulher foi embora, o marido foi embora, agora eu preciso de Deus. Deus é uma muleta? Porque a muleta serve para algumas coisas, admitamos, principalmente para aqueles que estão chegando na terceira idade, começam a ter alguns problemas nas pernas, então de repente a escada fica um pouco mais difícil, né, o terreno fica um pouco mais difícil, e aí a muleta serve, quem sabe até para espantar uns bichos. Mas eu te pergunto, Deus é uma muleta para você? A religião é uma muleta para você? Você vem para a igreja e aí fala, que culto foi uma benção, estou saindo mais aliviado. Chegou carregado, apinhado. E agora eu saio da igreja, estou aliviado. Você tem essa relação meio mística de amuletos, de ferraduras, pé de coelho, né? De talismãs. Deus é uma muleta religiosa? A fé é isso? Te pergunto pela última vez, o que Deus é para você? Esse salmista, Deus, para ele era a razão da vida dele. E eu quero aprender com ele. E o desejo do meu coração é que, para nós mesmo, simplesmente para nós, que Deus seja a razão da nossa vida, que seja a razão da nossa existência, seja o nosso tudo. E por que eu disse para nós? Porque, como eu disse na minha introdução há pouco, se eu estou tendo uma fé espirituosa para demonstrar para os outros as minhas virtudes, isso já prova que eu estou muito longe do Deus eterno. Por quê? Porque se Deus não me sacia no meu íntimo, da minha alma,
nada nessa vida me completará, mesmo uma religião que expõe aos outros, mesmo uma religião que demonstra as minhas virtudes ou feito aos outros. Os santos anjos nos céus cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia e abundante da sua glória. E eles não precisam demonstrar isso para ninguém, só para o eterno. Eles são plenos com a presença de Deus. Deus satisfaz os querubins, os serafins, os arcanjos e os anjos. Você não vê discursos deles dizendo: olha como eu sou santo, olha como eu canto para Deus. Deus preenche a vida deles. Esse salmista, com essa poesia, nos ensina que é possível que Deus seja a razão da nossa vida. Em primeiro lugar, eu quero explicar um pouco quem é esse autor ou esses autores, né? Porque aqui, quando lemos na nossa Bíblia, geralmente quando abrimos nesse salmo, que é o salmo de número 42, na maioria das Bíblias está assim: segundo livro, salmo 42, para o mestre de música, um poema dos coraitas. Um poema dos coraitas. Quem foram os coraitas? Quero explicar rapidamente aqui para vocês, dando uma síntese. Quem foram esses coraitas? Deduzimos que são descendentes de Levi, ou filhos de Coré. Nos dias em que Moisés estava lá no deserto, houve uma grande rebelião. E essa rebelião foi liderada por 3 homens: Coré, Datã e Abirão. E eles se rebelaram contra Moisés, e um desses homens era um levita. E ali Deus os sentencia, Deus os castiga, fazendo com que a terra se abra e eles fossem tragados praticamente vivos. E o povo de Deus no Velho Testamento, ali no deserto, vendo essa cena, entendeu que Moisés era um homem de autoridade, que era um homem de Deus, e que aquilo que aqueles homens estavam fazendo eram, de fato, um levante contra Moisés, e principalmente um levante contra Deus e contra a obra de Deus. Mas nem todos os descendentes de Coré aceitaram as influências desse tal de Coré. Houve alguns que, no momento que foram desafiados por Moisés, deixaram Coré, se arrependeram e ficaram do lado de Moisés. Olha que interessante. Por que eu estou falando tudo isso? Porque no comentário bíblico wesleyano, ele até chama o infame Coré do Velho Testamento. Uma palavra interessante, a gente não costuma ouvir com frequência. Então, esse salmo, ele é um salmo que foi escrito pelos coraitas, ou seja, os descendentes de Coré, aqueles que não se rebelaram. E que nos dias de Davi, olha que interessante, os levitas, nos dias de Davi, receberam funções a mais, inclusive na hora de fazer a parte do louvor. E eles se destacaram. Olha que interessante. Davi não os via como infame. Davi os via como consagrados. Porque foi assim que eles se tornaram. Aquele primeiro Coré foi um rebelde, mas nem todos os demais descendentes dele foram rebeldes. Perceba que a Bíblia mostra para nós aqui que a gente pode vir até de parentes ou de uma linhagem de rebelião, mas quando a graça nos atinge, Deus, Ele não nos vê como rebeldes, Ele nos vê agora como filhos amados. Amém, meus irmãos? E então, são esses agora os novos ministros que servem lá na casa de Deus e que servem na adoração. Ou seja, Deus, Ele pode reescrever a nossa história. Talvez você veio aqui nessa manhã, está ouvindo essa mensagem, e há pouco, quando eu fiz a pergunta, quem é Deus para você? Talvez você se identificou que a sua fé
é uma fé como aquilo que eu mencionei. Você tem Deus como um grande band-aid. Só clama a Ele quando se machuca ou quando precisa. Ou quem sabe, Deus para você é uma grande amuleta. Você usa Ele quando a canela dói, a perna dói. Mas enquanto você está bem, você deixa o band-aid, deixa a muleta e segue a sua vida dando o curso da tua vida. Por que você age assim? Porque ainda você não entendeu que Deus, Ele é a razão da sua vida. A sua alma somente terá sentido, somente viverá ao lado de Deus, que é o seu Criador. E por que eu estou dizendo isso? Porque aquele primeiro Coré era um rebelde, mas nem todos os Corés se tornaram rebeldes. Deus pode reescrever a história na nossa vida. E agora eu quero ler com os irmãos o Salmo 43, porque essa poesia, ou melhor, Salmo 42 e o 43, porque essa poesia ela está carregada de sentidos e de verdades espirituais. E eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo, desde o versículo 1 em diante, Salmo 42, do versículo 1 em diante. Quero ler o Salmo 42 e o 43 simultaneamente. Versículo 1. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó o Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha. Por que esqueceste de mim? Por que devo sair vangueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Salmo 43. Faz-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos, pois tu, ó Deus, é a minha fortaleza. Por que me rejeitastes? Por que devo sair vangueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei.
Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aleluias. Nós vemos aqui nesse salmo tão lindo, irmãos, algumas coisas muito interessantes, e eu quero discorrer aqui com vocês rapidamente. Nós notamos que esse salmo é um salmo que retrata muito bem, como eu mencionei há pouco aos irmãos, um salmo de um levita que clama a Deus, que tem sede por Deus. A minha reflexão, eu quero me basear principalmente no versículo 1 e 2, e quero usar aqui a corça que ele usa de uma forma muito interessante aqui. Podem ver que ele fala, né? Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Versículo 1 do Salmo 42. Vou usar aqui a corça. Mas percebam que a construção desse salmo mostra o seguinte, que esse levita, que esse adorador, que esse servo de Deus, ele era até o ministro que conduzia as pessoas nas procissões. Conduzia as pessoas à casa de Deus. E agora ele estava passando por um momento de dificuldade, e as pessoas estavam dizendo, onde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Aonde está a tua fé? Aonde está aquele levita que levava as pessoas? E aqui ele está lutando com ele mesmo, dizendo, por que está tão triste a minha alma? E aí ele dá uma resposta. Qual é a resposta dele? Que Deus será o tudo dele. Que a esperança dele, a confiança dele, a salvação dele estará em Deus. E essa é a resposta dele. Então, eu gostaria agora de mostrar para vocês aqui essa situação, porque esse salmo representa a nossa vida. Já chegaram para você e disseram isso? Aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Aonde está a tua fé? Por que não te acontece um milagre na tua vida? Por que está te acontecendo coisas ruins? Em outras palavras, o justo está sofrendo e agora pessoas estão criticando esse justo, criticando essa fé. E sejamos honestos, meus irmãos, nessa hora, é fácil para nós ouvirmos tais palavras? É fácil para nós ouvirmos aonde está o seu Deus? Ou a tua fé não vale de nada. Porque antes de você temer a Deus, as coisas eram melhores para você. Agora, tudo piorou. E como se não bastasse o momento de dor que a gente já está vivendo, ouvir algo assim, entra como uma flecha na nossa alma. Não é assim, meus irmãos? Já passou por isso? Já passou por isso? Afrontas de pessoas que amamos, zombaria de quem estimamos, humilhações por pessoas que muitas vezes são até importantes para a nossa vida. Você já está atribulado, já está angustiado, ainda vem essa voz, vem esse mensageiro das trevas, e ainda coloca mais peso, coloca mais dor. Eu quero te dizer, meus irmãos, que esse irmão ou essa família, que é a família dos coraitas, eles venceram. Por quê? Porque eles fizeram de Deus o seu tudo. Eles passaram pela dor, eles passaram pela tribulação, mas os olhos deles não estavam na dor, os olhos deles não estavam na tribulação, os olhos deles estavam em Deus. A esperança deles estava em Deus. E por isso que ele mesmo dizia, eu ainda o louvarei. Ou seja, eu irei glorificar a Deus. Eu irei engrandecer a Deus. Eu irei estar na casa de Deus. Ou seja, como Deus reverterá esse quadro, eu não sei. Mas eu vou ver algo favorável da parte de Deus acontecendo na minha vida, e a minha alma vai voltar a glorificar a Deus como eu fazia. Amém, meus irmãos?
Você tem passado dias assim, filho? Você tem passado dias assim, minha irmã? Pode dizer para a tua alma, você irá glorificar a Deus ainda mais, você irá louvá-lo, você irá engrandecê-lo. Por quê? Porque o teu Salvador, que é o teu Deus, o nosso Deus, Ele vive, Ele reina e Ele é vivo. E Ele contemplará a tua vida. Talvez você me pergunte, pastor, mas qual é o sentido de tudo isso que acontece comigo? E agora eu quero entrar no meu primeiro ponto. É porque quando a gente passa por situações calamitosas, por afrontas, por crises, a gente conhece um pouco melhor a atuação de Deus na nossa vida. Quando a gente passa por momentos antagônicos, porque, meus irmãos, todos nós passaremos, a gente vai experimentar dessa fé que não é uma fé apenas religiosa, é uma fé real, porque Deus, Ele ama se relacionar com os seus. Quando a gente passa pelas crises, e são nas crises que a gente conhece de fato quem Deus é. Porque nos momentos bons, a gente não consegue notá-lo como de fato Ele é. Mas nos momentos de crise, nos momentos antagônicos, a gente consegue percebê-lo. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, é nessa hora que a gente enxerga como Deus, Ele é a nossa grande e suprema provisão. Quero ler novamente o versículo 1 e 2. E quero, como eu mencionei há pouco, usar a figura aqui da corça para realmente intensificar em nós o que esse salmista estava querendo dizer. Como a corça anseia por águas correntes, assim a minha alma, repetindo, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Aqui, meus irmãos, usando a corça. O que era esse animal, irmãos? É o cervo. É o cervo. A corça é o cervo, é o veado, é aquele animal que alguns, inclusive, têm chifres, são ligeiros e têm até um gesto gracioso de ser e existir. Ele desejava e ansiava pelas águas correntes, porque, irmãos, para o animal, onde tem rios, ali tem a vida, tem as gramas. E o cervo, ele anseia pela água. Por quê? Porque é ali que vai ter o seu pasto, ali que vai ter a sua saúde, é ali que vai ter o seu alimento, é ali que ele vai poder viver. Aqui o salmista, ele está dizendo que, assim como aquela corça desejava por águas, e você tem que se lembrar aqui que Israel, nem toda a região de Israel é fértil, tem uma mata intensa. Aliás, muitos lugares de Israel e da Palestina, até hoje, são desérticas. São desertos não como o Saara, mas são regiões onde tem muita areia, muita pedra. Então, aonde tinha um rio, como por exemplo o Rio Jordão, nas margens do Jordão, tinha vegetação, tinha grama. E os cervos, eles precisam da água. Aqui o salmista está dizendo o seguinte, que esse animal, ele precisava da água corrente e a alma dele precisava de Deus igualmente. Por quê? Porque somente Deus será a nossa provisão. Deus é a nossa provisão. Segundo lugar, para o cervo também, a água era um lugar também de proteção.
Porque muitas vezes, quando uma fera, como um leão, como outro felino, perseguia os cervos, eles corriam em direção às águas, porque por eles serem ágeis nas águas, eles conseguem, muitas vezes, até se locomover um pouco mais rápido, mais do que os felinos. E também, ao mesmo tempo, as águas, quando batiam sobre a pelagem do cervo, fazia com que eles fugissem e assim maquiassem o cheiro deles. Então, havia uma característica muito peculiar nos cervos, que fazia com que eles, quando eles estavam fugindo de uma caçada, eles eram a presa, eles iam para as águas. Vocês sabem que os animais selvagens, eles exalam o cheiro, né? E os predadores conhecem o cheiro da sua presa. Mas as águas eram lugar do quê? Assim como as águas, para aquele cervo, era a sua provisão. O salmista está dizendo que Deus, para ele, é como a água, que vai ser aquilo que vai saciá-lo. Assim também para esse salmista, essas águas eram proteção. Quero te dizer, meus irmãos, que a nossa alma só está protegida em Deus, e mais ninguém. Quantas são as vezes que a gente fica esperando de pessoas, irmãos? A gente fica esperando de políticos, amados. A gente fica esperando de patrões. A gente fica esperando de cônjuge. Não, meu irmão, a sua proteção está somente em Deus. Somente Ele é o seu Salvador. Faça como o salmista escreveu aqui: põe a sua esperança em Deus, apenas em Deus, pois Ele é o Salvador e Ele é o seu Deus. O seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu patrão não podem te salvar. O seu dinheiro, os seus recursos não podem te salvar. Quem pode te salvar e proteger a sua alma da condenação, ou quem sabe, do adversário que te persegue, é Deus. Amém, meus irmãos? Em terceiro lugar, aqui nesse salmo, e principalmente agora no versículo 2, olha só: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? A alma do salmista tem sede de Deus. E aqui me fez lembrar, porque na versão King James tem um título que é bem curioso. Na versão King James de 1600 diz assim, tem um título esse salmo de número 42, a alma anela por servir a Deus no seu templo. A alma anela, uma palavra que o nosso querido Felipe Reis gosta de dizer muito, quando nós anelamos a Deus, anelar a Deus. O que é anelar? Anelar é desejar, é ansiar. Anelar é querer intensamente. Então, em terceiro lugar, aqui o salmista está dizendo assim: a minha alma tem sede de Deus. Lembra? O cervo, ele ia às águas, porque ali nas águas era a sua provisão. Ali nas águas era a sua proteção. Mas ali nas águas, ele entendia, assim como precisamos da água, porque ela é vital, Deus é vital para nós. E aqui o salmista, ele está dizendo: eu anelo Deus, eu desejo Deus. E eu queria usar aqui um pouco essa expressão que o nosso querido irmão Felipe Reis usa com muita frequência, porque a palavra anelar, na realidade, é uma palavra que ela deriva do latim, na sua etimologia. E o que é anelar na sua etimologia? É respirar com dificuldade. É respirar. Essa palavra também significa desejar intensamente. Essa palavra significa aquilo que eu mais quero, aquilo que eu mais desejo. Mas a sua raiz é respirar com dificuldade. Você já teve momentos assim que você tentou respirar e não veio ar? E aí isso começou a te preocupar. E podem ver que se a pessoa não tiver um controle emocional, nesse momento ela piora, ela vai tendo crises
E por quê? Porque respirar a gente não percebe que a respiração ela é tão boa até que precisamos, não é assim? Até que precisamos. Quando a gente precisa puxar o ar e ele não vem, e aí começa a dar desespero, porque é uma coisa que fazemos com tanta facilidade, de forma mecânica, involuntária. E por que eu quero usar aqui o anelar como respirar agora? Deixa eu te fazer uma pergunta. A sua alma tem respirado em Deus? Tem respirado levemente? Você deseja Deus? Deus é o seu tema principal da tua vida? Como eu disse na minha introdução, não para os outros verem, irmãos, no seu íntimo, o que Deus é para você? O que Ele representa para a tua vida? O que Ele é para você de verdade, no seu íntimo? Sem que você tenha que demonstrar para ninguém. Ó, meus irmãos, como esse assunto é importante para nós. Porque, olha, você tem respirado espiritualmente com fluidez? Você respira ou você espiritualmente vive essa crise de respiração? Respira com dificuldade. Deus para você é algo sempre com dificuldade. Cumprir algo para Deus é algo, sabe, amarrado. E aqui eu não estou falando de dízimos e ofertas, não, meus irmãos. Isso é bobeira, viu? Tem pessoas que têm dificuldade de seguir a Deus por causa de dízimo e oferta. Você não conheceu a Deus ainda, irmãos. Porque quem conhecer a Deus, dízimo e oferta, com toda honestidade, é a última coisa. É a última coisa que importa para a gente. Eu sei que um monte de igreja tem maquiado isso e tem causado um mal no nosso meio. Porque tem atribuído a fé ao dinheiro, à riqueza, ao status e ao poder. Isso tem sido uma doença. Vira a página. Deixa essa doença de lado. Eu não estou falando aqui a dificuldade de dizimar e ofertar, não. Meu irmão, porque dizimar e ofertar, quem realmente entendeu o Evangelho, isso é doce, isso é maravilhoso, isso é agradável, isso é reconfortante. Deixa as ofertas de lado. Se você não chegou, o que eu estou falando aqui é de cumprir os verdadeiros mandamentos, é de realmente viver para Deus. Seguir o Evangelho para você é essa situação onde você não respira, onde é com muita força, é com muita, sabe, Deus para você tem sido um band-aid, ou quem sabe uma muleta. Porque no dia que Deus for realmente o que foi para esse salmista, porque o que Deus era para esse salmista, meus irmãos? A fonte de vida. O que Deus era para esse salmista? Aquele que o saciava. E podem ver que aqui esse é um salmo de angústia, esse é um salmo de agonia, esse é um salmo de afronta. É um salmo de expectativas horrorosas, porque outrora ele era um ministro na casa de Deus, ele levava as pessoas nas procissões à casa de Deus, e agora ele está possivelmente vivendo um caos. Quem sabe enfermo, quem sabe doente, quem sabe em dívida, não podendo mais levar as pessoas. E agora, como se não bastasse a crise pessoal e existencial dele, tinha as crises das críticas. Ou seja, tudo conspirando para ele parar. Mas por que ele não parou? Porque Deus para ele não era band-aid. Deus para ele não era muleta. Deus para ele era aquele que saciava a alma dele. E porque Deus saciava a alma dele, ele podia escrever essa poesia. E dizia, olha, assim como a corça anseia pelas águas, eu anseio por Deus, e eu terei a minha esperança em Deus. Eu vou louvar a Deus na casa de Deus. Deus vai reescrever a minha história. Aleluias! Você respira com liberdade no que se diz respeito à sua fé? Ou você tem que viver sobre coação, ou olhares do pastor ou da igreja, ou quem sabe das pessoas dizendo, você é crente, hein? Você não pode, hein? Você é crente, hein? Você não diz que é crente? Meus irmãos, se você vive debaixo de coação dos outros, isso é porque você está vivendo com Deus como um band-aid,
como uma muleta. Porque, meus irmãos, quando Deus é a razão da nossa vida, Ele nos satisfaz e nossa alma está completa. Aleluias. Podemos ter críticas, sim, dos outros, dos opositores, quem sabe de alguns infames. Sim, podemos ter crises pessoais, porque a vida é assim. Tem hora que vivemos dias maravilhosos e tem hora que vivemos dias realmente muito difíceis. Podemos, mas a nossa alma viverá diante de Deus. Por quê? Porque Ele vai nos completar, Ele vai nos saciar. E aqui, anelo é isso. Anelo também tem a ver com aquele que tem dificuldade de respirar, mas ele consegue, porque vamos lá. Dando essa ideia do anelo aqui, não como desejo, mas como dificuldade de respirar. Quando a gente está com dificuldade de respirar, o que a gente quer, meus irmãos? Vamos lá. A gente lembra que eu preciso ganhar dinheiro amanhã. A gente lembra da sogra. A gente lembra do problema. Né? A gente está preocupado com a briga ali do vizinho que nos importuna. Quando você está com dificuldade de respirar, o que você quer? É óbvio, você quer respirar, só respirar. Ou seja, percebam que anelar é desejar intensamente algo vital. É desejar, e eu quero te dizer agora em alto e bom som, olhos de vocês nos meus olhos, a sua alma deseja pelo Deus vivo. E você somente terá vida plena, satisfeita com Deus e com mais ninguém. Enquanto você não tiver essa entrega total, plena, absoluta, a sua alma ainda ficará vivendo essa crise asmática, se assim pudesse dizer. De hora, respira um pouquinho na igreja, sai daqui, fica passando mal, precisa de bombinha, e aí vem para a igreja, respira um pouquinho, porque aqui na igreja é como se fosse um balão de oxigênio, aqui dá para respirar. Deus não te separou para isso. A sua alma tem que anelar por Deus, sim, tem que desejar a Deus, porque só Ele é a fonte de vida, só Ele é o Salvador, só Ele é o Senhor, só Ele pode te preencher. E quem um dia foi preenchido por Deus, agora essa alma vive, essa alma reina, essa alma existe. Para eu concluir, lembra que eu disse que esse é um salmo dos filhos de Coré? Pois é, Deus escreveu uma linda história com essa família. De um pai, de um avô, de um tataravô rebelde, agora veio uma linhagem de adoradores. Por quê? Porque eles entenderam que Deus é a razão da sua vida. Somente Deus pode nos satisfazer plenamente. Durante essa semana, eu ficava me perguntando no meu coração sobre os momentos que a gente está vivendo no nosso país e no mundo. E eu falava, Deus, quem tem razão? Quem tem razão? Percebam, irmãos, a nossa história de seres humanos é uma história que, de bate-pronto, nós não temos razão. Porque nas nossas razões criamos guerras. Não é assim? Nas nossas razões criamos contendas. Quem tem razão? E eu pude entender, como se Deus dissesse para a minha consciência, eu tenho razão. E eu deixei a minha razão para vocês. A palavra de Deus é a única coisa que pode revelar o caminho desse Deus vivo e verdadeiro para nós. Porque aí a gente vai pegar as nossas razões e deixar de lado, e vamos pegar a razão de Deus, e vamos fazer a vontade dEle. Podem ver, meus irmãos, estamos no século 21. O mundo passou por tantas transformações, tantas descobertas na ciência, agora na tecnologia espacial, e ainda a gente continua nas nossas razões se matando um ao outro. Por quê? Porque de fato Deus para essas pessoas é só mais uma religião.
Deus para essas pessoas é só mais um band-aid, mais um amuleto. Não é a razão da vida. Porque no dia que se tornar a razão da vida, essas almas serão satisfeitas, saciadas e completas. O ser humano sem Deus é incompleto. E um ser humano que muitas vezes está na igreja, mas se está no pecado, ele é incompleto. Que nessa manhã você possa se unir comigo, juntamente com essa família dos coraitas, e que a gente possa dizer: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Eu quero concluir, porque aqui Deus reescreveu a história dessa família. Aqui é mais do que uma poesia, é uma declaração de fé. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ou seja, ele desejava Deus. Ele era uma terra seca que tinha em Deus o seu tudo. Eu te pergunto, a sua alma tem sede de verdade de Deus? Quero concluir te fazendo essa pergunta para a gente orar. Você tem sede de verdade do Deus vivo? Ou você é um apaixonado pela religião? A religião é muito bonita, eu gosto desse assunto, faz parte do meu trabalho, estudar sobre religiões. Mas a religião, ela pode me esconder daquilo que é o principal. O que é o principal? É Deus. Sua alma tem sede de Deus mesmo? Ou você gosta de trabalhar para Deus? De repente esse é o problema. Você gosta de trabalhar para Deus, você é uma pessoa tarefa motivada. Tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. É a síndrome de Marta. Está trabalhando, mas a sua alma está incompleta. Por quê? Porque o trabalho, ele é importante, é óbvio. Mas quem vai saciar a sua alma é o que o nosso irmão coraíta deixa registrado. O que ele dizia? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Te pergunto mais uma vez, você tem sede de Deus? Tem mesmo? Você tem sede de Deus quando você acorda, durante o seu dia, durante os seus momentos bons e ruins? Ou Deus, como eu disse, é só um band-aid, um amuleto? Eu quero orar agora para que realmente esse versículo, esse título, seja de fato a nossa oração. Que a gente tenha sede de Deus. Porque, como eu falei, meus irmãos, nas nossas razões humanas, se a gente estiver vivendo em função delas, a gente pode estar indo para o inferno. Podem ver que a sabedoria dos homens, ela é maligna e terrena, diz Tiago. Porque a sabedoria dos homens, ela causa divisões, brigas, contendas. Quantas vezes a gente está na nossa razão fazendo isso? Mas a sabedoria de Deus, ela é pacífica. Ela é de boas obras. Ela é amável. Porque a sabedoria de Deus tem a ver com o Cristo, tem a ver com essa fé que anseia Deus e que já é completo em Deus. E por isso não teme perder. Por quê? Porque o cristão, guarde isso, ele perde para ganhar. O cristão não fica dando cartada das suas razões. O cristão, ele perde para ganhar. Por quê? Porque quem vai provar que ele está certo é Deus. Aqui, essa poesia do Salmo 42 e 43, quem é que honrou os coraitas? Foi Deus. Nas crises pessoais dele, a alma dele achou cura onde? Nele próprio, na terapia, que é muito útil e importante, na medicina, no dinheiro, que é muito útil e importante? Não. Ele encontrou cura onde? Em Deus. E nas críticas alheias? E nas afrontas alheias? Ele tentou dar cartada e respostas justificativas? Não. Ele fez o quê? Ele buscou a Deus. E ele disse, ainda eu o louvarei. Por quê? Porque a minha alma tem sede de Deus. O segredo para a nossa vida, meus irmãos, é ter sede de Deus.
É só ter sede de Deus. Aí você respira. Aí o cristianismo fica leve. Vai ser difícil, mas vai ser leve. Deixa eu te ilustrar aqui nessa minha conclusão. Um atleta, meus irmãos, ele não respira com dificuldade. O pulmão dele funciona bem. Faz uma meia maratona, uma maratona, e está sobrando energia. Por quê? Porque ele respira bem. Ah, mas o atleta não teve sacrifício? Claro que teve. Olha como ele precisa se esticar, olha como ele precisa se locomover, olha como ele precisa pular. Mas e aí? É sacrifício, mas é leve. Por quê? Porque ele tem para dar. Deus quer te tirar dessa dificuldade de respirar. Deus quer te fazer ter pulmões que respirem espiritualmente. Qual é o segredo? Qual é o segredo? Ele nos deixa. É ter sede de Deus. Porque Deus será sempre a nossa provisão, Deus será sempre a nossa proteção e Deus será sempre o nosso anelo. Aleluia. Eu vou desejá-lo. E aí, pastor? E aí que a minha alma estará segura, porque Deus é a minha esperança. Deus será o meu Salvador e o meu Senhor, e eu simplesmente o louvarei. Amém? Para a gente orar. Sua alma tem sede de Deus? Responda para mim, não queira me demonstrar, não pastor, tem sim, ó, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou, esquece, não é para mim que você tem que provar. Está entendendo? Eu sei que nós pastores precisamos provar um pouquinho para vocês, porque a gente está na frente de vocês, mas meus irmãos, sem demagogia. Se nós tivermos uma vida, pastores e pregadores, para viver provando para vocês, a gente morreu. Porque eu estou fazendo de vocês a razão da minha vida, e não é. Quem que tem que ser a minha grande sede? É Deus. Eu te pergunto, você tem sede de Deus mesmo? Ou você só gosta da igreja, da irmandade, da religião? Tem medo? Quem sabe você não tem nem sede de Deus, quem sabe você tem medo do inferno? É verdade, você vem para a igreja, tem gente que vem para a igreja porque tem medo do inferno. Só vem para a igreja porque tem medo do inferno, sabe que existe o inferno e não quer ir para lá. E, olha, sua alma está como? Sua alma está com dificuldade de respirar. Seguir a Deus porque ela tem medo do inferno? Pastor, e se eu sair da igreja o diabo me pega? Está errado, filho. Não, esse pensamento é o pensamento que o diabo já está te pegando. A gente tem que seguir a Deus por causa do medo do diabo. O diabo é real, ele existe. Eu não posso estar no território dele, mas eu tenho que seguir a Deus porque eu desejo Ele. A sua alma tem desejado Deus, o Deus vivo, ou você só tem desejado a religião? Quero orar agora. Meu desejo é que você ore comigo dizendo: Senhor, eu quero te desejar ainda mais. Eu preciso, porque o Senhor é a minha provisão. O Senhor é a minha proteção. E assim como aquela corça anseia pelas águas, eu anseio por Ti, meu Deus. E aí você vai reescrever a sua história em cada período e em cada momento. Amém? Vamos orar? Ore por você agora pedindo, quem sabe você consegue enxergar na sua vida que você não tem sede de Deus. Então agora ore, fale para Deus: Deus, eu queria tanto ter sede de Ti, de verdade, uma sede que me levasse a Ti, assim como a corça, ela necessita, ela precisa, a água para ela é vital. Eu quero me deleitar em Ti, me saciar em Ti. Comece a orar. Se você já teve sede de Deus no passado e parou de ter, então ore agora. Fala: Deus, restaura a minha sede, Deus. Restaura a minha sede por Ti, pela Tua presença, pela santidade, para fazer a Tua obra, expandir o Teu reino. E se você tem tido sede de Deus, então, e tem se deleitado em Deus, ore também por você, dizendo: Senhor, amplia isso a cada dia mais, para que eu continue
te vendo e continue te enxergando e que o Senhor continue sendo a razão da minha vida, porque somente contigo a minha alma vive. Ore agora, eu quero orar por todos nós. Pai, muito obrigado por essa mensagem, Pai, desse salmo tão desafiador. Em nome de Jesus, Senhor, que a nossa alma anseie por Ti, que tenhamos sede de Ti, essa sede, ó Deus, que somente o Senhor possa nos saciar, que a gente continue Te desejando, Te querendo e que a nossa fé seja uma fé saudável, seja uma fé bíblica, seja uma fé que saiba passar pelas dificuldades e pelos confrontos e pelas lutas e sobretudo que a gente possa vencer. Senhor, eu oro agora por aquela alma que ora por ela própria e diagnostica dela própria, que não tem interesse por Deus, interesse pelo Deus vivo, interesse em conhecer, mas agora foi despertado no coração dele ou dela, dizendo, eu preciso ter sede de Deus. Senhor, eu intercedo por essa alma. Derrama sobre ele e sobre ela sede de Deus, do Deus vivo, do Deus eterno, único e verdadeiro, Criador de todas as coisas. Por aquele irmão e irmã que um dia teve sede no passado e agora perdeu a altitude espiritual, perdeu ímpeto, perdeu brilho e agora vive apenas como mais um religioso e dentro da sua alma, do seu coração, ele tem saudade daquela vida. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, atraia-o de volta àquela vida do primeiro amor, aonde temos sede de Deus, sede, ó Deus, não permita o meu irmão perder o primeiro amor por nada, nem por ninguém, nem por si próprio. Ajuda, Senhor, a fazer com que o meu irmão tenha sede de Deus novamente, como um dia teve, porque, Senhor, somente em Ti a nossa vida é saciada, somente em Ti a nossa vida é completa. Faz isso, Senhor, atrai esse irmão de volta e restaura ele, ó Deus, trazendo ele ao primeiro amor. E por aqueles meus irmãos, que eu acredito que existam também bastante irmãos, que continuam tendo sede de Deus, e fazem de Deus o seu tema, fazem de Deus a razão da sua vida, fazem de Deus o seu grande anelo, fazem de Deus a sua respiração. Ó Deus, esses irmãos e irmãs que continuam crescendo, o tempo passa e eles como vinho se aperfeiçoam e melhoram. Ó Deus, continue se mostrando a eles e a elas. Tenha misericórdia, papai, porque se nós perdermos o Senhor de vista, a gente perdeu tudo. Neutraliza as vozes da nossa consciência que vão contra a Tua vontade, as vozes externas que nos criticam e que muitas vezes se levantam como afrontas. E, ó Deus, faça mais uma vez que possamos chegar à mesma conclusão desse salmista, fazendo que o Senhor seja a nossa esperança, o Senhor seja o motivo do nosso louvor, o Senhor seja o nosso Salvador e o nosso Deus. Que a gente possa Te adorar e Te desejar a cada dia mais e mais. Senhor, é assim que eu oro pelos meus irmãos aqui presentes, por aqueles que nos acompanham nas redes sociais, e que o Senhor continue sendo a razão da nossa vida. Que o Senhor, com Sua palavra, continue sendo, ó Deus, a nossa grande sede. Que a gente possa Te desejar, meu Pai. Que a gente possa ter sede do Senhor. Que a gente possa ter sede da oração. Que a gente possa ter sede da palavra. Que a gente possa ter sede de fazer a Tua obra. Que a gente possa ter sede, ó Deus, da Tua presença. E assim, diante de Ti, a gente possa se saciar cada dia mais e mais, assim como a corva, que fazia das águas a proteção, a provisão e o anelo, assim nós queremos também, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Eu deixo essa palavra ao seu coração, amém? Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus,
Que o amor de Deus Pai e a santa e eterna consolações, santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Se alguém quiser entregar a sua vida a Jesus ou se reconciliar com Deus, me procure aqui ou nas redes sociais. Que Deus te abençoe, meus irmãos, um final de domingo muito abençoado. Dê um abraço bem gostoso no irmão e na irmã, uma semana de vitória. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Está encerrado o nosso culto.